Paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E nós estamos entrando num outro período da nossa lição. As 4 primeiras lições que nós passamos, elas falaram de distorções da palavra de Deus, distorções claras da palavra de Deus que nós temos combatidos. Nós falamos sobre os ataques à Igreja de Cristo, a banalização da graça, a imoralidade sexual. Nós falamos sobre o divórcio. Agora nós vamos entrar no campo das ideias, certo? A partir da lição de número 5, nós vamos falar sobre ideologias, pensamentos, filosofias que são contra a Igreja, o pensamento cristão, tá? Então nós vamos começar já falando sobre o materialismo e o ateísmo, certo? Que são o quê? 2 das grandes distorções que nós temos vivido nesse novo tempo, nesta nova era da igreja, tá? E a lição de número 5, ela traz o seguinte tema: a sutileza do materialismo e do ateísmo, certo? Materialismo e ateísmo. Concepção, de forma bem geral, o que é materialismo? É toda crença que tira todo o aspecto espiritual. Não existe mais o aspecto espiritual. Ele é tirado. E o que é ateísmo? Ateísmo vem da partícula grega a, que é não, é contrário, e theos, certo? Que vai falar sobre Deus. Então, não Deus, ou seja, uma filosofia que descarta todo o princípio de Deus, de ser sagrado. Tá? Então, nós vamos ver que essas 2 ideias, no fundo, elas são a mesma coisa: a negação plena e absoluta de tudo aquilo que se relaciona ao Senhor. O texto áureo, ele diz assim: porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles sejam inexcusáveis. Romanos capítulo 1, versículo 20. E a verdade prática é assim: tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegos por Satanás. Então, o que é a ideia? Vamos já pegar a concepção da ideia da nossa lição de hoje. Nós vamos atacar, nós vamos conversar, nós vamos nos defender sobre esta ideologia, sobre essa filosofia que tenta descaracterizar tudo aquilo que tem consonância ao Senhor. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: olha, o Senhor, ele se faz declarar em tudo aquilo que é criado. Você pode ver a mão de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, nossa verdade prática vai dizer que materialismo e ateísmo eles são frutos do quê? De um coração endurecido. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos o quê? A ação direta de Satanás contra a Igreja de Cristo, tentando tirar dela o aspecto espiritual. Aí nós vamos ver o materialismo dentro da igreja se expande com o que eu vou dizer, mas nós temos cristãos ateus dentro da igreja. É possível? Sim, é possível, e nós vamos falar disso no decorrer da nossa lição. Antes de nós continuarmos, deixa eu perguntar para você: o vídeo está te ajudando? Eu tenho ajudado você? Então me ajuda também. Vai lá, se inscreve aqui no canal, deixa o seu likezinho, coloca um comentário aí embaixo, pode ser uma pergunta, eu te respondo, e coloca lá, hashtag estou presente, coloca da onde você está assistindo, e tudo isso vai nos ajudando. No YouTube nós vamos podendo colocar mais materiais e material de qualidade para o povo cristão, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. No nosso primeiro tópico, nós vamos ter a definição de materialismo e ateísmo de uma forma muito simples, né? Então, o primeiro tópico diz assim:
compreendendo o materialismo e o ateísmo. O materialismo, certo? O materialismo, ele vai dizer assim, tudo que existe é o que é palpável. Não existe nada de sobrenatural, não existe nada de espiritual, nada fora desta realidade. Esta realidade é a única que existe, é a matéria. Nós nos preocupamos com a matéria, com o corpo, porque é o que existe. Isso é o materialismo. O ateísmo, ele também prega desta forma, mas ele deixa muito claro que não existe nenhuma expressão de Deus, de celestial, não existe nenhuma expressão de sobrenatural, não existe anjo, não existe demônio, existe apenas aquilo que é palpável, aquilo que é visível. Então, quando fala a respeito de intuição, sentimentos, pensamentos, o ateísmo, ele vai crer que isso são fruto das nossas experiências, certo? Que nós não temos nenhum relacionamento com Deus, com o diabo, com anjos, nada disso existe. Então, tanto o materialismo quanto o ateísmo, eles vão numa linha dizendo assim, olha, o que você precisa se preocupar? Com aquilo que está diante de você hoje. Esta é a sua preocupação. O resto é resto. O resto não faz parte da sua vida. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos ver exatamente o contrário. Jesus vai nos contar uma parábola de um homem rico, que ele teve uma grande colheita, uma grande e abundante colheita. E o que ele vai dizer? Jesus vai contar que aquele homem derrubou os seus celeiros, fez celeiros maiores, estocou toda a comida e disse assim, alma, agora folga, descansa, por quê? Porque você tem o suficiente. E a Bíblia vai dizer que na mesma noite, ouve-se uma voz dizendo, louco, se hoje pedirem a tua alma, o que você tem para entregar? Tá? Então, nós precisamos compreender que nós, seres humanos, somos dotados de corpo, alma e espírito. Somos tritocômicos, tricotomia, 3 partes. Aonde o corpo, isto que você vê que é palpável, ele é o receptáculo, ele é o vaso que guarda a alma, que é a sede dos nossos sentimentos, pensamentos, nosso caráter, a nossa alma, e o espírito, que é a nossa ligação com Deus, que é a nossa parte de relacionamento com o Senhor. Então, se você prestar atenção, nós somos muito mais espirituais do que materiais. O material se relaciona com esse tempo neste período da história. Quando as nossas duas partes espirituais, alma e espírito, quando nós morrermos, elas voltam para o Senhor, certo? Elas voltam para quê? Para aguardar o arrebatamento da igreja. Então nós somos mais espirituais do que materiais. O segundo tópico, ele traz o seguinte tema: raízes do materialismo e do ateísmo. Como todo o problema de distorção da palavra de Deus, aonde surge isto? Isto surge no coração do homem sem Deus. Aonde surge esse coração? Lá atrás, lá na queda, certo? O que Satanás vai fazer? Isto que Satanás é um ser espiritual. Ele vai chegar para Eva e vai dizer assim, não foi assim que o Senhor disse, e ele vai fazer o quê? Ele vai distorcer a palavra. Nesta distorção da palavra, a serpente vai trazer ao coração de Eva o engano, certo? E aí parte toda a sequência de queda e pecado. Então, aonde surge o materialismo? Ele surge dentro de um coração egoísta e sem Deus. Aonde surge o ateísmo? O ateísmo surge em um coração que está vivendo em rebelião ao Senhor, uma rebelião deflagrada contra ao Senhor. E isso é nítido quando nós vamos para Gênesis e nós vamos para a história da Torre de Babel. Qual era a ideia de Nimrod e do povo daquela época? Era construir uma torre que chegasse aos céus, certo? E lá eles se declarariam deuses.
Por quê? Porque para eles o Deus existente, a forma de religiosidade existente, ele não existia. Não existia um Deus, não existia uma vida religiosa, uma vida espiritual. Então eles poderiam se autodeclarar deuses. E isto, o que nós vamos ver? Isso está acontecendo nos dias de hoje. Nós estamos aí no meio de corrida eleitoral, nós estamos no meio da televisão, nós vemos o quê? Aonde pessoas se declaram, certo? Deuses, pessoas que devem e merecem ser veneradas. Automaticamente, eles estão desqualificando toda forma de crença anteriormente existente. O ateu, ele vai dizer assim, que não existe Deus, o nosso Deus, não existe nenhum Deus. E nesta não existência de Deus, eles vão colocando o quê? A idolatria, o culto à pessoa, o culto à figura. Então, o ateísmo, ele se prende a essa ideia da não existência de Deus e também as relações materiais, tá? Então, o ateísmo vai trazendo para nós esta ideia do quê? De que se Deus não existe, nós precisamos nos apegar a algo físico, a algo que para nós é palpável. Então aí nós vamos tendo a raiz do ateísmo e a raiz do materialismo. O desejo do homem cego espiritualmente, que anda pelos seus próprios caminhos e pensamentos, buscando um Deus ou uma solução que agrade, certo? O seu pensamento egoísta e egocêntrico. Aí, irmãos, que nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus para nós. A vontade do Senhor para nós é que nós nos acheguemos a Ele, nos relacionemos com Ele. Porque aonde o coração está cheio de Deus, não existe lugar para outros sentimentos, para outras necessidades, como a busca irrefreada pelaquilo que é material. Como eu já falei, existe o materialismo cristão? Sim, existe. E nós estamos vendo isso continuamente. Aonde? Nas teologias, tipo a teologia da prosperidade, tipo a teologia da libertação. E o que eles pregam? A resolução de problemas neste tempo, certo? Eles estão buscando solução para os problemas financeiros, solução para a saúde. Estão dentro da igreja? Estão. Mas eles usam tudo aquilo de uma forma material. A religião, na teologia da prosperidade, é apenas um meio para alcançar o fim. E que fim é esse? É que os seus desejos sejam todos contemplados, sejam todos realizados. Então eles vão usar o quê? Esta roupagem de religiosidade, mas no final de tudo, eles não estão adorando a um Deus, eles estão adorando as suas necessidades, eles estão adorando os seus pensamentos. Então, neste ponto, o ateísmo, certo? O ateísmo também ele começa a agir dentro das igrejas. Por quê? Porque muitos cristãos, por não terem essa noção de que realmente Deus existe, que Deus é Senhor sobre todas as coisas, eles vivem como se não houvesse Deus. Todas as vezes que tem alguém vivendo em pecado dentro da igreja, que tem alguém pecando deliberadamente, distorcendo a palavra, ele não acredita que Deus exista. Ele acredita apenas que exista a satisfação dos seus desejos. É por isso que existe o ateísmo dentro das nossas igrejas. Agora, no tópico de número 3, nós vamos ter o seguinte tema: pressupostos da doutrina materialista e ateísta. E os dois tópicos, os dois subtópicos, assim: a negação da existência de Deus e o 2, negação de que o homem é um ser singular. Olha só, como que as pessoas elas negam a existência de Deus. Primeiro, o que nós precisamos compreender? Que
O nosso Deus é o único Deus, fato, não existe outro. Mas, segundo as várias religiões, nós vamos ter N pensamentos sobre a existência de Deus e deuses. O ateísmo, ele vai pregar diretamente a não existência de deuses, nenhuma forma de deuses de nenhuma religião. Mas o principal alvo do ateísmo é o Deus judaico-cristão. Por quê? Porque o Deus judaico-cristão, ele prega uma ética, ele prega uma moral, ele prega uma forma de ser e de viver que é totalmente contra os padrões existentes neste mundo. E sendo totalmente contra aos padrões existentes deste mundo, automaticamente o nosso Deus, ele é contrário ao Deus desse século, ao príncipe desse tempo. E sendo contrário a ele, o que ele vai fazer? Todas as vezes que o evangelho é pregado, que o nosso Deus é pregado, o adversário ele precisa rebater e contrapor. E qual que é a ideia dele? Mesmo sendo um ser espiritual, ele vai combater a verdadeira espiritualidade. Quando ele combate a verdadeira espiritualidade, o que ele faz? Em alguns casos, ele coloca uma espiritualidade paralela, que é, por exemplo, nós temos aí, né, a questão do panteísmo. O que o panteísmo prega? Que tudo é Deus. Deus é tudo em todos. Então, Deus é uma borboleta, Deus é um carrapato, Deus é uma formiga. Deus é tudo em todos, tá? E ele está em todo lugar. Nós já pensamos diferente. Nós somos monoteístas. Nós cremos em um Deus que habita em nós, mas que ele está vivendo, né, no nosso meio, morreu por nós na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a nossa crença. Quando nós falamos, né, do panteísmo, é uma forma do quê? Do maligno ir inserindo, de um lado, essas doutrinas falsas, mas, por outro lado, ele vai levantando situações que as pessoas vão desacreditando de Deus. De tal maneira que, por exemplo, na escola, eu tenho filho que está no colegial, certo? Meu menino tem 14 anos. E ele está estudando em ciência, em biologia, em história, a questão da teoria da evolução. Aonde Charles Darwin, ele vai desconstruir a ideia da criação. Veja bem, eu disse teoria, porque o que é teoria? É algo que é pressuposto, mas não é provado, tá? É um pressuposto que não é provado. Diferente quando você vai para a física, você vai para a matemática ou para a própria língua portuguesa, que ela existem leis que delimitam. Lei é algo inamovível. Você não pode torcer. A teoria você pode, porque é algo que não é provado. E a teoria de Darwin vai desconstruir a ideia de um criador. Por quê? Eles começam com o pressuposto de uma grande explosão cósmica que colocou em marcha um ciclo de evolução e papapá, aquela coisa, e o homem veio, né, começou dentro da água, uma ameba, um girino, um réptil, e se desenvolveu até que chegou no macaco, do macaco desenvolveu e chegou no ser humano. Agora veja bem, olha só, isso são pressupostos, certo? Isso não é uma doutrina, isso não é uma lei, de tal nome que leva a teoria da evolução. Não é algo provado. Por quê? Porque não existe, você não encontra, por exemplo, um lugar que tenha esta continuidade de mutação, né, de evolução, de símio para homem. Não existe. Então é uma teoria. Só que o que acontece? O materialismo e o ateísmo vão pregar isso como uma verdade. Por isso que ele é tão perigoso. Porque é uma forma de pensamento que vai sendo repetido, e vai sendo tomado como verdade. De tal maneira que na escola a teoria da evolução, ela é uma verdade. Então, irmãos, nós precisamos compreender o seguinte, que aonde está as raízes dessas doutrinas? Está nesse coração endurecido, que primeiro, tenta negar a Deus, certo? Em especial o Deus judaico-cristão, que é o único que existe, e ele tenta tirar o homem da sua posição. Qual é a posição do homem?
O homem, ele é a coroa da criação. Começando lá, o Senhor tudo vai dizer, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Quando Deus cria o homem, Deus diz, é muito bom. Ou seja, pronto, atingir a perfeição da criação. Que eu queria criar alguém semelhante a mim. Semelhante física? Não, mas de forma moral, intelectual, espiritual, certo? Que pudesse me compreender espiritualmente. É isso que Deus queria quando criou o homem. E é nesta linha de pensamento, irmãos, é nesta linha de pensamento que nós precisamos firmar os nossos conceitos como cristão. Por quê? Porque nas escolas, no mercado de trabalho, na televisão, eles querem desconstruir o nosso pensamento, a nossa forma de crer, a nossa forma de viver. Por isso que nós lutamos contra o ateísmo e o materialismo. E o nosso quarto e último tópico diz assim, respondendo ao materialismo e ao ateísmo. Primeiro, como que você responde ao ateísmo e ao materialismo? Firmando a sua base de fé. Nós precisamos, irmãos, a todo tempo estar prontos a responder à nossa fé. É por isso que você está na escola dominical e o pastor José Gonçalves, junto com a CPAD, está trazendo esse tema maravilhoso e absurdamente atual desta revista que nós estamos estudando. Como você defende a sua fé contra o materialismo e o ateísmo? Ensinando os seus filhos em casa, certo? Trazendo os seus filhos para a escola bíblica, frequentando os cultos da tua igreja, indo nos cursos teológicos que as igrejas oferecem. Por quê, irmãos? Porque hoje nós estamos num tempo que muitos cristãos não têm um verdadeiro contato com a palavra de Deus. Eles até vêm na igreja, ouvem hino, mas eles não têm um contato vivo e constante com a palavra de Deus. Então, como você responde a um ateu, a um materialista? Com a palavra. Com a palavra. Veja bem, a Bíblia inteira, nos seus 1100 e poucos versículos, ela não faz questão de dizer quem é Deus, quando começou, aonde ele morava antes de existir. A Bíblia começa dizendo assim, no princípio criou Deus, fato. Ou seja, um ser espiritual é criador, gerador de toda a matéria. Ou seja, a matéria é ligada ao seu criador. Quando nós vamos para Apocalipse, nós vamos ver que o criador de todas as coisas também é o sustentador de todas as coisas e é o que irá dar desfecho a todas as coisas materiais. Ou seja, tudo que é material é diretamente ligada a um ser espiritual. E quando nós vamos tendo essa base? Quando nós vamos para a palavra. Livro de Hebreus, capítulo 11, deixa claro para nós que pela fé nós compreendemos todas as coisas. Pela fé nós entendemos toda a providência de Deus. Então é muito importante que você, como cristãos, nós tenhamos o quê? Princípios bíblicos para a defesa da fé. É por isso que é importante, como já disse, que você esteja em escola dominical, curso teológico, os cultos de oração e de ensino, culto de avivamento é bom, culto é muito bom, mas o culto de ensino, escola dominical, curso teológico, são ferramentas que as nossas igrejas, as Assembleias de Deus, elas proporcionam para um verdadeiro crescimento espiritual, certo? Intelectual dos seus membros. Nós já tivemos situações, graças a Deus, de poder o quê? Aconselhar os irmãos da igreja, certo? Como responder em determinadas situações. Irmãos que estão estudando na escola regular. E como nós fazemos isso? Através da palavra. Porque eu não tenho problema se as pessoas não creem em Deus. O meu problema é quando eles atacam a minha crença. E por eu crer, eu sou desqualificado. Essa é a ideia de nós defendermos a nossa fé. E nós vamos fazendo isso, né, da mesma forma que Paulo falou,
através do nosso culto racional. Nosso culto emocional é também, nós choramos, nós nos alegramos, né? Nós nos empolgamos, né? Damos glória a Deus, falamos língua estranha alta. Isso é pentecostalismo, isso nós somos. Mas nós também somos racionais, de tal maneira que eu estou gravando um vídeo para você assistir e você vai levar para outras pessoas e essas pessoas vão ser edificadas na palavra de Deus. Então, irmãos, é muito importante nós conhecermos e crermos a vontade de Deus para as nossas vidas. E é imperativo, veja bem, imperativo que eu e você, nós estejamos munidos de ferramentas espirituais para podermos defender a fé e o evangelho de Cristo Jesus.